Você já parou para pensar quanto dinheiro você já perdeu com seu carro? Não só no combustível, não só no IPVA, mas na oficina? Revisão aqui, suspensão ali, câmbio travando no meio da estrada? E no final das contas você ainda tem um carro que não vale quase nada na troca? Mas e se eu te dissesse que existem três carros no Brasil que praticamente não dão dor de cabeça? Carros que andam 200 mil quilômetros sem uma única falha grave, que valem bem na revenda, que consomem pouco e que, a longo prazo, economizam dezenas de milhares de reais. Hoje, você vai descobrir quais são esses três modelos que especialistas chamam de inquebráveis. E mais importante, por que milhões de brasileiros ainda insistem em carros populares que são verdadeiras bancas de manutenção. Vamos nessa? O problema: brasileiros estão perdendo muito dinheiro com carros errados. Antes de revelar os três carros que salvam seu bolso, vamos falar sobre o grande erro que a maioria dos motoristas comete. Você já viu aquelas promoções tentadoras? Fiat Argo por R$ 69.990, Onix Zero por R$ 72.000, HB20 com entrada de R$ 1.999. Parece ótimo, né? Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Esses carros são baratos na compra, mas caríssimos no uso. Em 5 anos, um carro popular médio pode te custar mais de 40 mil só em manutenção, peças e depreciação. E o pior, muitos desses modelos têm zero segurança real. O Latin NCAP já deu nota 0 para versões básicas de carros que ainda são best-sellers no Brasil. Você está pagando caro para andar num carro que não te protege e que quebra toda semana. E aqui está o absurdo. Enquanto isso, existem carros que andam 300 mil quilômetros sem problemas graves. E sim, eles são da Toyota e da Honda. Mas calma, não é só sobre marca, é sobre inteligência financeira, é sobre não viver na oficina, é sobre ter um carro que é um patrimônio, não um fardo. Então, vamos aos três campeões da confiabilidade. Carro: Toyota Yaris, o mini Corolla que ninguém dá valor. Número 3 da nossa lista, Toyota Yaris. Agora, atenção! O Yaris não é o carro mais bonito da lista, nem o mais potente, mas ele é, provavelmente, o melhor custo-benefício em confiabilidade que você pode comprar no Brasil hoje. O Yaris tem motores 1.3 ou 1.5 flex, câmbio CVT e uma coisa que pouca gente nota: robustez mecânica absurda. Na Europa, o Yaris é o carro mais confiável do Reino Unido, segundo a Warranty Wise, com 89 pontos em 100. É mais confiável que BMW, Mercedes e até que alguns modelos da própria Honda. No Brasil, o Yaris é visto como um Corolla em miniatura. Mesma filosofia, durabilidade acima de tudo. Mesmo DNA de economia. Mesma rede de peças que você encontra em qualquer esquina. E o melhor, a manutenção é barata. Uma revisão básica em oficina independente, entre R$ 500 e R$ 700 reais. E as peças, originais ou paralelas, todas fáceis de encontrar. Mas tem um porém: a segurança. O Yaris vendido na América Latina não tem airbags laterais, nem estrutura reforçada. No Latin NCAP, versões básicas levaram apenas 2 estrelas. Ou seja, se você for comprar um Yaris, não compre a versão de entrada. Invista na versão com mais airbags e controle de estabilidade, porque um carro confiável que não te protege não é tão confiável assim. Mas se você fizer isso direito, o Yaris é o carro perfeito para quem quer economizar com tranquilidade. Motoristas de aplicativo, frotistas, famílias, todos adoram. E tem gente que já passou dos 400 mil quilômetros com o mesmo Yaris, sem trocar motor, sem trocar câmbio. Isso não é carro, isso é máquina. Carro: Honda City, o sedã que nunca quebra. Número 2, Honda City. Se o Yaris é o mini Corolla, o City é o sedã que ninguém percebe que é lendário. Por que a Honda é tão confiável? Porque eles têm uma obsessão: o motor tem que durar. E não é só marketing, é ciência. O City tem um motor 1.5 flex, que é uma obra-prima de engenharia. Silencioso, econômico e com um detalhe crucial: quase não dá problema.
Em fóruns, oficinas e relatos de proprietários, o City aparece com um dos menores índices de falhas graves do mercado. Nada de câmbio travando, nada de injeção falhando, nada de motor superaquecendo. E o consumo? Entre 14 e 16 km por litro com gasolina em estrada. Isso é nível Corolla. Mas o que realmente coloca o City no topo é a segurança. No Latin NCAP, o City tirou 95% de proteção para adultos e 85% para crianças. É um dos poucos carros populares no Brasil que protege de verdade em uma batida. E ainda tem espaço interno excelente, suspensão confortável, valor de revenda alto. Em 5 anos, o City desvaloriza 30% menos que muitos concorrentes. Ou seja, quando você vender, você perde muito menos dinheiro. E tem mais. O City é o carro preferido de motoristas de aplicativo em cidades como São Paulo e Brasília. Por quê? Porque ele não quebra. E quando você roda 50 mil quilômetros por ano, isso faz toda a diferença. O Honda City não é o carro mais glamouroso, mas ele é, sem dúvida, um dos mais inteligentes que você pode comprar. Primeiro carro, Toyota Corolla, o rei absoluto da durabilidade. E agora, o campeão, o carro que é sinônimo de confiabilidade no mundo inteiro, Toyota Corolla. O Corolla é o carro mais vendido do mundo, não um ano, décadas. E por um motivo muito simples, ele não quebra. Tem gente que compra um Corolla e nunca mais troca, porque ele simplesmente não exige. Motor pode passar dos 400 mil quilômetros sem revisão interna. Câmbio. O CVT é um dos mais confiáveis do mercado, se você fizer a troca de óleo no tempo certo. E o melhor, a versão híbrida. Com consumo de até 18,5 km na cidade, o Corolla híbrido é um monstro de eficiência. E o sistema híbrido? Tem garantia de 5 anos, mas dura muito mais. Em 5 anos, você pode economizar mais de R$ 25 mil em combustível e manutenção. E o valor de revenda? O Corolla é o carro que menos desvaloriza no Brasil. Um modelo de 2020 ainda vale mais de 60% do preço novo em 2025. Isso não é carro, é investimento. Claro, o Corolla custa mais caro na compra. Mas pense assim, você paga 150 mil agora ou paga 80 agora, mas gasta outros 60 mil em consertos, peças e perda de valor em 5 anos. Pausa dramática. O Corolla não é o carro mais barato, mas é, sem dúvida, o menos caro no longo prazo. Como escolher um carro que não dá dor de cabeça? Dicas práticas. Ok, você quer um carro confiável, mas como garantir que o carro usado que você vai comprar não vai te trair? Dica 1. Verifique o histórico de manutenção. Carros como Yaris, City e Corolla só são confiáveis se foram bem cuidados. Peça todos os comprovantes de revisão. Se o dono anterior pulou revisões, o carro pode ter problemas escondidos. Dica 2. Confira a quilometragem real. Tem muita gente que corrige o odômetro. Use aplicativos como Carfax Brasil ou consulte o Renavan para ver se a quilometragem bate com o histórico. Dica 3. Desconfie de carros que rodaram em estradas ruins. Estradas de terra, buracos, lombadas, tudo isso acelera o desgaste da suspensão e dos freios. Peça para um mecânico de confiança fazer uma vistoria completa. Dica 4. Evite versões básicas. O Yaris LX, o City LX, o Corolla de entrada, muitas vezes vem sem controles de estabilidade, sem airbags. Invista na versão com mais segurança. Sua vida vale mais que R$ 10 mil. Dica 5. Faça um test drive real. Não só andar 5 minutos. Leve o carro em subida, freada brusca, estrada irregular. Ouça barulhos estranhos, sinta a direção. E nunca, nunca mesmo, compre sem vistoria técnica. R$ 300 de vistoria podem te poupar R$ 20 mil em problemas depois. Quanto você realmente economiza com um carro confiável? Vamos fazer as contas com dados reais. Imagine 2 cenários. Carro A. Onix 1.0 2020, R$ 75 mil. Manutenção anual, R$ 6 mil. Depreciação, 70% em 7 anos. Valor de revenda, R$ 22.500. Total gasto, R$ 119.500. Carro B. Corolla híbrido 2020, R$ 140 mil.
Manutenção anual, R$ 3.500. Depreciação, 40%. Valor de revenda, R$ 84.000. Total gasto, R$ 118.500. Ou seja, você paga quase o mesmo valor total, mas com o Corolla você tem mais segurança, mais conforto, mais tecnologia, menos tempo na oficina, mais tranquilidade. E se considerar o City ou o Yaris, a conta ainda melhora. A pergunta final é: vale a pena pagar mais caro por um carro que não quebra? A resposta é sim, e muito. Porque carro não é só um meio de transporte, é tempo, é dinheiro, é segurança da sua família, é paz de espírito. Você prefere passar fins de semana na oficina ou viajar com a família sem preocupações? Perder R$ 500 por mês com consertos ou investir esse dinheiro em algo que te traz felicidade? Os 3 carros que não dão dor de cabeça são Toyota Yaris, Honda City e Toyota Corolla. Cada um para um perfil diferente, mas todos com uma coisa em comum: eles existem para te libertar da oficina. Narrador sorrindo direto para a câmera. E aí, o que você achou? Você já teve um desses carros ou já perdeu dinheiro com um carro que só dava problema? Comenta aqui embaixo. Vale mais um carro caro que não quebra ou um barato que vive na oficina? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ver isso e se inscreva no canal. Tem mais vídeo assim por vir. Os 5 carros mais roubados do Brasil. Como identificar um carro batido. Carros híbridos valem a pena no Brasil? Até a próxima! E lembre-se, seu carro não precisa ser um pesadelo. Escolha bem, dirija com tranquilidade.